E aí, torcida do Vasco, espero que você esteja com a gente hoje, amanhã no jogo contra o Flamengo e torça pelo Chelsea. Tamo junto e um grande abraço. Meu pai também é bem crítico, ele pediu um gol também contra o Flamengo, então. Vasco é Chelsea no Mundial de Clubes. Sim, com certeza. Que isso, Andrei? Aí você me ofende, irmão. Seu pedido é uma ordem. Você tá aqui, ó, no meu coração e no coração dos vascaínos. Porque em 2022, você jogou uma bola. Apesar de novo, muito novo, moleque, não, assumiu uma responsabilidade e foi muito importante naquele acesso. Então, seu pedido é uma ordem. Mas é isso, família vascaína. Tem muita resenha nesse vídeo. Chega aí pra gente trocar uma ideia sobre algumas especulações de mercado. Tem até aqui envolvendo Lucas Zuccarello. É isso mesmo, tem clube europeu aqui, ó, de olhos na nossa joia. Vamos trocar uma ideia também sobre o mala sem alça. Mala sem alça do Abel Ferreira, né? O Baran foi fazer uma pergunta para ele ontem, né, sobre o Admar Lopes. E, meu Deus do céu, cara, ele é um mala sem alça. E aí eu vou aproveitar esse gancho, porque a gente tem aqui algumas resenhas envolvendo o Palmeiras com o Leandrinho e um ala lateral uruguaio que foi oferecido para Palmeiras, Santos, Atlético, e a galera tá falando também que para o Vasco. Poxa, é bom jogador, mas eu acho que é caro. Além disso, família, vamos falar um pouco mais aqui sobre o Biel, tem mais uma informação, e também a Barca. Tem uma Barca. Matéria do GE de hoje, né? O Admar Lopes falou sobre isso. Para reforçar o elenco, o Vasco vai ter que reduzir a folha. Então tem alguns nomes aqui, eu queria saber a sua opinião. Da matéria do GE, né? Não é minha não, não é minha lista não. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa especulação aqui, né, de mercado. De fato, não sei se é uma realidade, uma verdade, mas entendo que é possível, né, porque lá no Barcelona o Deco trabalha lá, né, então é um cara que com certeza olha aqui para esse mercado. Então tá na tela para vocês, família, ó. Barcelona estaria preparando oferta de 15 milhões de euros pelo vascaíno Lucas Zuccarello. Tem aqui também, família, parte dessa matéria, a porcentagem, né, do jogador, porque o Vasco não tem a totalidade do passe do atleta. Tá aqui, ó, 45% do Sport, 45% do Vasco, 10% do jogador, mas está aqui também que o Vasco tem a possibilidade de adquirir mais 15 a 20%, né, tem um valor já no contrato em relação aí ao Sport, família vascaína. Assim, jogador de muito potencial, de muito recurso, né, fez uma excelente copinha, teve algumas oportunidades esse ano no profissional, principalmente ali, né, no início do ano, que o Vasco, né, tinha uma carência de jogadores na frente, jogadores de lado, e o Zuccarello foi jogando ali com o Fábio Carille. Família, eu sei que 15 milhões, não é isso? 15 milhões de euros para o Barcelona, nada, né? Deve ser um sabonete, tem um sabonete aqui na minha mesa, deve ser um sabonete, é muito papel colorido, né? Mas assim, não sei, porque é um jogador jovem, eu sei que promissor. Eu fico bem na dúvida assim se de fato, né, um clube europeu pode colocar esse papel colorido na mesa. Agora o papo é o seguinte aqui, nessa resenha aqui, quinta-feira, né? Hoje eu tô meio, o Thiago tá meio perdido hoje, quinta-feira hoje, né? Família, se fosse verdade, você acha um bom valor? 15 milhões de euros me parece que dá em torno de 90 a 94 milhões. Quero a sua opinião. Posso deixar a minha aqui rapidamente? Venderia, tá? Venderia, porque eu acho que, infelizmente, o Vasco vive uma dificuldade financeira, né? A gente não está falando aqui de um clube como o Flamengo, Palmeiras, que consegue segurar, né, certos jogadores para valorizar e vender futuramente. Então eu entendo que se isso aqui fosse uma verdade, poderia ajudar muito o Vasco, porque você vende o Zuccarello, mas segura o Ryan. Então essa é a ideia, esse é o papo. Vendeu, você vai conseguir ali, né, pegar parte desse valor, entendo, para ajudar a honrar os compromissos ou fazer algum tipo de investimento na estrutura do Vasco, ou também, né, lidar com contratações, fazer contratações, e aí você segura o Ryan. Porque o Admar Lopes, ontem na coletiva de apresentação, deixou muito claro, né, que ele quer sim segurar. É a ideia do Vasco, comissão técnica, segurar o Ryan, mas se pintar uma proposta interessante, vai ser difícil segurar, porque o Vasco, né, tem uma dificuldade financeira aí gritante, família vascaína. Então, assim, é um jogador que, poxa, claro que a gente gostaria de ver no futuro, com a camisa do Vasco, um time mais qualificado, com toda a certeza e agregar, porque tem talento, fala aqui, né, bate bem com a perna direita, bate bem com a perna esquerda, é habilidoso, tem visão de jogo, tá muito bem na base do Vasco, mas, poxa,
se fosse realidade aqui, verdade, eu venderia. E aí Ryan fica. É ou não é? Seguindo aqui a nossa resenha, família, eu gostaria de destacar com vocês esse mala sem alça aí do Abel Ferreira. É um corte rápido e a gente volta aqui para trocar uma ideia sobre isso. Olha só. Abel, deixa eu aproveitar que você já falou bastante de Mundial. Hoje chegou ao Brasil mais um português, dessa vez para ser executivo do futebol. Foi apresentado no Vasco da Gama. Não sei se você conhece ele, o Admar Lopes. Sabe quem é? Chegou a trabalhar no Porto, foi executivo do Bordeaux. Você não quer fazer outra pergunta? Não, quero fazer essa. Você conhece ele? Vocês chegaram a conversar? Eu dou-lhe a oportunidade de fazer outra pergunta, não quero fazer... Eu não estou aqui para falar do Palmeiras, você está-me a fazer uma pergunta... Sobre o Admar. A pergunta é sobre o Admar Lopes. Journalist, do the questions. Yes, please. In the middle section, please. Ai, família, esse Abel Ferreira é um mala sem alça. Eu tava acompanhando a outra rede social do Baran, ele ali se explicando, né? A galera tá me criticando, nada a ver a pergunta ali, Copa do Mundo, Palmeiras, né? Tá jogando nesse momento, vai perguntar de Admar Lopes. Família, beleza, eu até entendo o Abel Ferreira, mas, poxa, faça-me o favor, não dá pra ele rapidamente falar, nem falar do cara não, que de fato às vezes nem conhece, né? O cara trabalha nos bastidores. Poxa, não conheço, não acompanhei a trajetória, a carreira dele, mas tá chegando no Vasco aí, mais um português, né? Espero que ele tenha sucesso aí na sua função. Fim de papo, vamos pra bola, vamos pro jogo. Mala sem alça, eu tava até vendo, eu tô secando mesmo, não é possível que tenha um vascaíno ou qualquer torcedor rival torcendo, né, pra Fluminense, Flamengo e Botafogo, mas eu tava vendo, né, um jornalista português falando, criticando o futebol brasileiro, falando que, né, pegaram o pior Porto da história e o melhor time do Brasil, um dos melhores times do Brasil, não conseguiu ganhar. Aí ele comenta, né, que treinadores limitados têm que chegar aqui e ensinar alguma coisa, que foi o caso do Jorge Jesus, do Abel e do Arthur Jorge. Cara, mas eu também não tô nem aí pra português, eu quero saber do Vasco, né? Mas é engraçado que esses três treinadores, cara, conquistaram em times com muito papel colorido, né? O Sapinto veio pra cá no Vasco. A merda que deu. Álvaro Pacheco, a merda que deu. Então, assim, poxa, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, né? Ô, show, você não entende nada, né? Olha só, o Arthur Jorge comandou um time que 2 jogadores na frente, cada um 100 milhões. Pô, faça-me um favor. Então, Abel Ferreira é um mala sem alça em família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar aqui essa fofoca, momento Léo Dias sobre o Leandrinho. Tá aqui, família vascaína, eu tava vendo uma página, né, que cobre o Palmeiras, né, tem bastante seguidores, falando que o Leandrinho passou a seguir, né, o Palmeiras na rede social e também alguns jogadores do Palmeiras. Então, hoje em dia, logo levanta alguma coisa. Será que é um jogador? Eu fiquei até pensando, né, família? Será que o Vasco trabalha com a ideia de emprestar o Leandrinho e pegar um outro jogador que não completou 7 jogos? E até fui conferir aqui, né, dos jogadores do Palmeiras que não completaram 7 jogos, que é o Lomba, o Mike, o Vanderlan. Cara, que eu acho o Vanderlan muito bom, o lateral. Né? O Marcos Rocha já é mais experiente. O Mikael, que é zagueiro, o Naves, que é zagueiro. Eu já fiquei aqui. O Naves é um jogador que foi cogitado no Vasco, né, recentemente. Não sei se o Vasco busca um zagueiro. Rafael Veiga nem pensar. Bruno Rodrigues seria um jogador que eu gostaria de ver no Vasco, mas, né, nessa situação não. Jogador que já vai para 2 anos parado. Né? Pô, muito triste, né, para a carreira do jogador, que estava vivendo um bom momento lá no Cruzeiro. O Palmeiras contratou 2 anos já parado. Alan Elias, Luiz e Thales. Tá aí. Só que eu fui lá na rede social do Leandrinho. Eu não sei, né, família? Se ele estava seguindo, agora não está mais, mas não tem nada em relação a isso. Ele não está seguindo o Palmeiras. E assim, é um jogador que eu acho importante a volta, né? O retorno, a gente tem aí o Lucas Piton, que essa última partida contra o São Paulo até jogou muito bem, até na fase defensiva, mas a gente sabe que não é um momento legal do Piton na defesa, na minha opinião. No ataque ele até se vira, dá algumas assistências, né? É uma opção legal ali pro Nuno, pro Coutinho quando encosta ali, mas defensivamente realmente não tá legal. E o retorno do Leandrinho, a gente entende que é um jogador que vai dar uma dinâmica diferente. Apesar de, na minha opinião, ter a mesma dificuldade defensiva, né, do Piton, mas é um jogador que entrega, né, uma outra característica, que é de mais força. É um cara de velocidade, de explosão, de ser aquele cara de fazer a ultrapassagem, dar uma dinâmica maior a esse time do Vasco, né? Então espero que ele possa ter adquirido uma experiência lá no futebol árabe e retornar e nos ajudar aí até o final do ano, família vascaína. Mas também não sei, né, o que o Leandrinho pensa para a carreira dele, mas, né, ele tem contrato com o Vasco. E aí, família, nessa resenha sobre Palmeiras, tava acompanhando também essa fofoca aqui, ó, canal Del Porco, é isso, também tem bastante seguidor na outra rede social, falando sobre Gaston
Martirena, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do uruguaio, que atualmente joga no Racing da Argentina. Então tá aqui, ó. O lateral direito Gaston Martirena do Racing foi oferecido ao Palmeiras por seus empresários. O jogador também foi oferecido ao Flamengo, Atlético Mineiro, Santos e Vasco da Gama. O lateral de 25 anos tem sondagens de clubes da Europa e o Racing deseja no mínimo 10 milhões de dólares para liberá-lo. Tá aí. Família, é impossível, né, o Vasco pagar esse valor aqui pelo jogador, mas é bom, hein? É bom. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele, né, na final da Sul-Americana, Cruzeiro contra Racing. O Diniz estava, né, como treinador ainda, estava como treinador ainda do Cruzeiro, muito bom jogador. Só que numa dinâmica diferente lá no Racing, né? O Racing na ocasião, não sei se tá jogando assim ainda, mas na ocasião tava com 3 zagueiros e ele de ala. Muito bom jogador, muito bom. Inclusive, ele faz o primeiro gol da decisão. O primeiro gol do Racing é gol dele, Martirena. Tô até mostrando aí pra vocês, né? Mas eu acho muito difícil, né, o Vasco conseguir esse atleta aqui. Eu tenho interesse nele pela situação financeira do clube. Tá numa idade boa, né? 25 anos, 1,74 m e tem contrato com o Racing até o final de 2027. Mas olha, um bom nome, é bom jogador. Se chegar pra qualquer time aqui no Brasil, eu acho que chega pra ajudar. Tem recurso, família vascaína. Falando rapidamente agora sobre o Biel, eu tava vendo um corte do Nicola falando sobre esse jogador. Bate muito ali, né, com a informação do André Hernan sobre os 4 times que têm interesse nesse jogador, né? São Paulo, Corinthians, Galo e Vasco. Mas, segundo o Nicola, o Vasco é o último nessa resenha. Eu até comentei com vocês, né, que pelo fato de agora o Vasco ter um executivo português, de repente ele poderia ajudar nesse sentido aí na contratação do Biel. Até citei aqui o caso do Emiliano Dias e do Ramon, que ajudaram na contratação do Verratti, né, porque tinha algumas questões burocráticas lá, e o Emiliano Dias conversou com o presidente da AFA, que liberou, e depois o Vasco acertou. Então pensei nisso em relação ao Admar Lopes. Mas como eu disse, é um jogador que eu gostaria de ver no Vasco, sim, pela característica, pela velocidade, né? Entendo que não vai sentir essa questão de adaptação, porque já jogou aqui no Grêmio, no Fluminense, no próprio Bahia. Inclusive o Nicola comenta sobre isso. Eu não sabia que o Textor tentou a contratação dele para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes, né? A pedido do treinador do Botafogo, que eu esqueci o nome agora, que trabalhou com ele, Paiva, né, que trabalhou com ele no Bahia, mas acabou não acontecendo. Então é mais uma situação que vamos aguardar, família vascaína. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre a barca que o Vasco pretende para reduzir a folha e reforçar o elenco nessa janela. Tá aí, ó. Em meio a uma reestruturação financeira e técnica, o Vasco da Gama estuda a saída de alguns jogadores. Lucas Oliveira, Sforza, Jean Davi, Puma e Alex Teixeira são nomes que surgem como prováveis dispensas na próxima janela de transferência. O objetivo da diretoria é aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. Com salários considerados altos e rendimento abaixo do esperado, os atletas perderam espaço no elenco e não devem permanecer para a sequência da temporada. Internamente, o clube trata o movimento como parte de um processo de reformulação. A expectativa é que as saídas ajudem a equilibrar as contas e reforçar setores carentes do time. Negociações por rescisões amigáveis, empréstimos ou transferências definitivas estarão em andamento. A barca vascaína pode aumentar nos próximos dias, à medida que o mercado se movimenta e novos nomes forem avaliados pela comissão técnica. Tá aí, e assim, fica até difícil, né, eu comentar alguma coisa aqui nesse sentido, e vamos debater. Comenta aí, porque não tem debate, né? Todos os jogadores citados aqui, eu acho que podem ir, de repente, aqui, os nomes do Sforza e do Puma, né, podem gerar aqui algum debate, mas Alex Teixeira, Lucas Oliveira e Jean Davi, né, de forma nenhuma. Mas eu, Thiago, na minha opinião, acho que a saída do Sforza e também do Puma é a decisão correta, né? O Sforza, eu falo aqui com vocês o tempo todo, que é um jogador que nesse momento não tem encaixe com o elenco do Vasco, com o time do Vasco. E o Puma, eu acho que já teve tempo, né, para mostrar alguma coisa. E hoje é um lateral que não se coloca nem na condição de disputar a posição com o PH. E também não é um lateral que passa tanta confiança assim defensiva, né? Do meio para frente é um jogador que tem recurso, que tem qualidade, mas defensivamente, né, é uma tragédia. Então, de repente, se você consegue, né, o Puma não, porque o Puma tem contrato até o final do ano, né? Mas deve ganhar bem, então você vai contar com a saída do Puma e de repente consegue contratar um lateral
que assim como o PH, por exemplo, que com toda certeza chegou ganhando menos que o Pumita, você contrata um outro lateral ou aposta na base, você consegue reduzir a folha, já que você tem um Pumita que, né, não contribui basicamente com nada. Esforza, como eu disse, um dos maiores investimentos do Vasco, né, feitos aí pela 777, e repito, não tem caixa nesse Vasco também, né, é um que pode entrar tranquilamente aí nessa barca. Fui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.